E eu quero conversar agora com o nosso acadêmico Moisés Reis, que traz um livro aqui, que publicado também pela nossa editora, um dos títulos mais belos da moderna literatura piauiense, doutor Moisés. Flores Vermelhas em Noites Azuis. De que trata a obra, doutor Moisés? Vou falar em pé. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui essa ínclita bancada, na pessoa do Zósimo, que gentilmente me convidou para me manifestar a respeito dessa mais recente publicação. Cumprimento os meus queridos amigos e confrades da Academia Piauiense de Letras, o poeta Elmar, o prefaciador de um dos meus livros, o Felipe, e o nosso querido Itamar. Cumprimento as demais pessoas aqui presentes. E a minha filha que está ali, doutora Carla. Eu, quando cheguei aqui, ouvi atentamente a palestra anterior e me impressionou o interesse que o público teve sobre essa questão da vivência, do viver do livro, de se o livro será uma peça que no futuro vai desaparecer ou não. E fiquei a pensar sobre isso e a me lembrar do que a história fala sobre o livro. O livro nasceu há 6.000 anos atrás. 6.000 anos. E ele foi, no primeiro momento, escrito através do papiro. E depois, aliás, bem antes, através daqueles tabletes de argila, depois dos papiros, depois veio finalmente a prensa de Gutenberg, já nos anos 1500. Nós estamos no ano 2026. Portanto, quem começou há 6.000 anos e atravessou todos esses períodos e está aqui presente sempre, estamos aqui lançando livros, significa que o livro jamais morrerá. Porque o livro, ele tem uma característica, uma particularidade muito interessante. Ele, como que no seu pegar, sentindo o seu cheiro, ele tem uma conexão com o ser humano que ela é incomparável. Ler num tablet não é como pegar no livro, não é como se deitar na rede e botar ele sobre o peito, não é sentir o seu cheiro. Por isso, o livro escrito, esse que nós estamos aqui dançando, jamais desaparecerá, vai continuar sempre. Eu fui convidado pelo meu querido confrade Zósimo para falar sobre flores vermelhas em noites azuis. E queria dizer inicialmente, como já fizeram os demais confrades e amigos aqui presentes, que o ato de escrever, para mim, sobretudo, é um ato de vida. É como o alimento que nós vamos buscar todo dia à nossa mesa. Os escritores existem porque, como disse o que estava aqui palestrando, não me recordo o nome dele, o Sérgio, como disse ele, o escrever é um prazer que os escritores sentem, que as demais pessoas que não são escritores não sentem. É por esta razão, pelo prazer de escrever, pela realização pessoal que cada um tem em colocar no papel as suas idiosincrasias, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, a sua visão de vida. É por isso que o livro existe. E esses sentimentos são sentimentos próprios dos seres humanos. Jamais continuarão por através dos séculos. E se é assim, e se é sentimento, é claro que eles irão certamente para os livros. Aqui está um exemplo. Flores vermelhas em noites azuis. O que é isso? Isto é a continuidade de um hábito de escrever que eu tenho há muitos anos, há vários anos, de olhar o cotidiano, observar o que se passa no mundo, ver as reflexões que a humanidade faz, que os colegas que estão ao meu lado fazem, olhar
os assuntos que repercutem no nosso país, aquilo que é questionável, aquilo que é emblemático, aquilo que nos leva a refletir. E aí, em cima disso, é sobre esses temas que eu transformo em livro, ou seja através de crônicas, através de ensaios, através de artigos que estão aí. Flores Vermelhas em Noites Azuis trata de variados assuntos, daqueles temas que me chamaram a atenção. Às vezes eu vou dirigindo o meu carro, ouço uma notícia, isso dá um artigo. Outra vez vejo um drama que repercute, às vezes até nacionalmente, isso dá uma crônica. Enfim, Flores Vermelhas tem esse objetivo. Aqui eu exploro, sobretudo, um dos assuntos que eu reputo da maior valia, que é os assuntos políticos. Exploro com muita profundidade, com muita percussiência, os temas políticos, porque a atividade política que é exercitada no nosso país, e eu venho dizendo isso já há bastante tempo, ela não vem sendo exercitada da forma como a palavra política diz. Política é serviço. Política é trabalhar em favor da comunidade, é esquecer de si e se transformar numa pessoa que vai defender o interesse público. Isto é que é a política. E eu exploro muito isso porque venho chamando a atenção, e isso se tornou realidade. Quem examinar livros meus escritos há 20 anos atrás, vai perceber que lá eu já dizia que vai chegar um dia em que a atividade política vai ser exercida por poucos, porque a grande maioria não a vê mais como aquele caminho do serviço comunitário. Vai chegar um dia em que a política vai ser vista pela comunidade como uma coisa feia, como um ato que não deve ser praticado, quando é o contrário. Se é um momento em que você se dedica a trabalhar em favor da comunidade, a política, então, é uma coisa que eleva o espírito humano, afina o espírito humano. Infelizmente, hoje, porque não existem ainda leis que sejam vigorosas, leis que sejam exigentes, a política é praticada por variadas pessoas. E a maioria que vai para fazer política vai pensando no interesse próprio e não no interesse da comunidade. Mas nós temos bons políticos. Aqui eu estou aqui de frente ao Felipe Mendes, um grande deputado, que fez extraordinário trabalho em favor do Piauí. Deixou a política, mas deixou um serviço feito. De maneira que, voltando aqui a Flores Vermelhas, em Noites Azuis, nela se contém variados artigos. Este nome, esse título que eu dei ao livro Flores Vermelhas em Noites Azuis, ele nasceu de uma crônica que eu escrevi há muitos anos atrás, sobre aquele movimento das pessoas dos sem terras, quando o movimento era dirigido com legitimidade para que as pessoas realmente pudessem ter o seu pedacinho de terra para poder plantar e viver com dignidade. E eu, lá no final, dizia que todo cidadão brasileiro tinha, sim, o direito de ter o seu pedaço de terra, o direito de plantar, o direito de colher e o direito de, inclusive, plantar flores vermelhas em noites azuis. Eu imaginava que no jardim, numa noite azul, portanto, numa noite estrelada, você colhendo flores vermelhas, era o encantamento final de quem tinha o seu pedaço de terra. Por isso, apresento aqui para todos os senhores este livro de crônica, que foi feito assim, com o afinco e com o prazer do escritor que escreve por prazer, e escrito para que as pessoas possam se interessarem lê-lo. Muito obrigado.